Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre estabilizador de tensão. Sabe, aquele equipamento trambolento que te empurram toda vez que você vai comprar um computador, dizendo que é uma maravilha para proteger seu equipamento contra variações de uma rede elétrica ruim, mas que, em pleno 2021, continua sendo a forma mais eficiente e tecnológica para você jogar dinheiro fora. Fala galera, aqui é o professor Thiago e aqui no canal Eletrônica Geral normalmente eu trago conteúdo educacional sobre eletrônica de potência, mas hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou discutir sobre o estabilizador de tensão. E o motivo pelo qual eu vou fazer esse vídeo é porque eu estava alguns dias atrás pesquisando um assunto para uma disciplina minha lá do FMG e eu me deparei com um artigo de um blog até famosinho dizendo mais ou menos o seguinte: estabilizador de tensão ou no break, quando você usa um, quando você usa outro. E esse artigo me assustou de um tamanho pelo seguinte: primeiro, nós estamos em 2021, segunda década do século 21, e ainda tem alguns sites onde especialistas dizem que estabilizador serve para alguma coisa na proteção de equipamentos eletrônicos. O segundo ponto que me assustou muito é comparar no break com estabilizador. Cara, é como comparar laranja com elefante. São dois equipamentos com finalidades completamente diferentes, com funcionamentos completamente diferentes, então não dá para comparar um com o outro. Mas esse vídeo não é sobre no-break, é até um assunto bastante interessante, os no-breaks, né? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre o assunto, deixa aqui um comentário, quem sabe a gente pode fazer algo interessante. E aí eu decidi gravar esse vídeo deixando bem claro, provando por A mais B, que estabilizador de tensão para proteger equipamentos eletrônicos contra variações da rede elétrica não serve para absolutamente nada. Então vamos começar pelo básico. Primeiro, para que serve um estabilizador de tensão? Bom, um estabilizador de tensão funciona de uma forma bem semelhante aos reguladores de tensão que a concessionária de energia usa na rede de distribuição para estabilizar a tensão de saída daquele equipamento quando a rede elétrica varia. Então, pensa o seguinte: o estabilizador de tensão recebe uma rede elétrica, vamos pensar uma rede de 127 volts, que é o tipo que a gente tem numa rede monofásica, e teoricamente tem que sair 127 volts na saída para alimentar o que tiver de carga. Mas, vamos supor que essa rede varia, ela varia 10% para cima, 15% para baixo. O estabilizador de tensão vai fazer o quê? Vai fazer uma operação que vai fazer com que quando a rede sobe, ele regula a tensão de volta para o 127 na saída, e quando a rede cai, ele regula a tensão de novo para esse 127, para tentar manter a tensão de saída estável, em torno do valor nominal. Com essa definição, é isso que eles te vendem quando te empurram esse equipamento. Parece muito interessante, né? Parece que você está comprando um equipamento que vai manter a tensão da sua rede estável e não vai prejudicar o equipamento eletrônico que está depois. A ideia é muito bonita. O problema, senhoras e senhores, são os tempos. Então, para a gente entender esse problema, a gente tem que falar como que um estabilizador é construído. Bom, um estabilizador nada mais é do que um transformador, onde você conecta o neutro da entrada com o neutro da saída, então ele não tem isolamento galvânico na prática, tá? E ou o enrolamento primário ou o enrolamento secundário, ele tem vários taps. O que é um tap? Imagina que o enrolamento, na prática, é uma bobina enrolada, né? Só que em vez de você ter o terminal inicial dessa bobina e o terminal final, você tem saídas intermediárias, né, dessa bobina que você pode utilizar. Isso a gente chama de taps. Qual que é a finalidade de um tap? É o seguinte: se você toma a sua tensão de saída entre um terminal e outro, você tem um determinado nível de tensão. Se você tem várias saídas, você pode ter diferentes níveis de tensão em função desses taps. Então a ideia do tap é você ter diferentes níveis de tensão disponíveis na saída do seu equipamento. Além desses taps, a gente tem um conjunto de chaves, podem ser relés, podem ser chaves estáticas, o que for, né? Que dependendo do nível de tensão na entrada do equipamento, existe uma lógica de controle que vai chavear ou comutar esses taps, tentando manter a tensão de saída estável. É basicamente isso. É um sistema até relativamente simples. E os reguladores de tensão que funcionam muito bem lá na rede de distribuição fazem mais ou menos a mesma coisa. A questão agora é o seguinte: para que eu tenha alteração do funcionamento da saída do meu estabilizador de tensão, eu preciso que o meu sistema de controle perceba que a tensão subiu ou desceu na entrada e que ele acione os relés para fazer a troca dos taps que vão configurar a saída. Só que perceber que a tensão alternada na entrada ou na saída de um equipamento variou não é uma coisa instantânea. Você não vê simplesmente o valor de pico. Você tem que esperar um tempo, alguns ciclos da rede,
né, algumas dezenas ou algumas centenas de milissegundos, para você perceber que aquela amplitude realmente variou. E depois que você manda o comando para o seu conjunto de relés, por exemplo, e eles começam a fazer a comutação, você está preso no tempo que o relé leva para comutar, que também pode durar algumas dezenas de milissegundos. Então, no final das contas, quando você percebe que tem uma variação de tensão e você atua para regular essa variação de tensão, pode ter passado aí 10, 20 ciclos de rede. Quando a gente fala isso, parece que nossa, é muito. Para a nossa percepção humana, não é muito tempo não. Isso aí é o quê? 100, 200 milissegundos? É um piscar de olhos, né? Só que você tem que sempre perguntar o que vem depois. O que eu estou usando esse equipamento para alimentar? Eu estou alimentando normalmente, quando te empurram esse equipamento lá na loja, você vai usar para proteger um computador ou um equipamento eletrônico. E a primeira questão é, o que tem na entrada desse equipamento eletrônico? Hoje, 99% dos equipamentos eletrônicos, você vai ter uma fonte chaveada na entrada. Uma fonte chaveada é o quê? É um circuito que vai pegar a tensão alternada e vai transformar aquilo numa tensão contínua de alto valor, e depois vai vir um conversor eletrônico, um conversor estático, normalmente um flyback, um forward, um push-pull, né, alguma coisa desse tipo, que vai pegar essa tensão lá de alto valor e vai transformá-la para gerar na saída os níveis de tensão que aquele equipamento eletrônico precisa para funcionar. Vamos pegar o exemplo do computador em si. O computador recebe lá 220 volts na entrada, ou 127. A saída desse retificador normalmente ali está na faixa de uns 311, 320 volts, né? Depois vem esse conversor que vai gerar o quê? Vai gerar uma tensão de mais 15 volts, mais 12 volts, menos 12 volts, mais 5 volts, um monte de níveis de tensão que vão alimentar lá os chips, a memória, o HD, lá no seu computador. A questão é, caso a tensão na entrada do seu computador, da sua fonte chaveada, suba do valor nominal, esse conversor eletrônico ele vai alterar o seu comando para regular a tensão de saída, porque o computador não pode conviver com variações das tensões de alimentação, porque senão posso queimar um chip ali, né? A questão é que essas fontes chaveadas, o controle dela atua em centenas de kHz. Esse é o tempo de comutação das chaves internas desses equipamentos. Então, quando tem essas variações de tensão, o tempo que a fonte leva para corrigir, ou seja, para fazer essa regulação, é de centenas de microsegundos, alguns milissegundos. Então, para pensar. O estabilizador de tensão ele vai fazer a regulação da tensão da rede numa escala de 100, 200 milissegundos. Já a fonte, ela percebe variações de tensão na rede e se autoconfigura numa escala de tempo, no pior dos casos, de 2, 3, 5 milissegundos. Para pensar. Então, o que acontece na prática? A rede varia. O estabilizador deixa essa variação passar, o computador recebe aquilo e se reconfigura, nada acontece. Passou 100 milissegundos, o estabilizador altera a rede de novo e o computador tem que se reconfigurar de novo. Ou seja, o estabilizador está complicando a vida do computador. O estabilizador está fazendo com que o computador trabalhe dobrado. Isso pode ser que não afete tanto a vida útil do seu equipamento, mas não é bom para ele, né? Você não está protegendo ele de nada. Se o seu estabilizador demora para fazer a regulação que ele promete fazer, ele não serve para nada. Ele vai deixar passar qualquer problema, né? E o seu computador, o seu equipamento eletrônico, né? Eu exemplifiquei aqui para computador, mas todos os equipamentos eletrônicos vão funcionar mais ou menos da mesma forma, ele não está vendo nenhuma vantagem, né? Para ser justo, né? O estabilizador de tensão não tem apenas esse transformador com os taps, não. Ele também tem dois equipamentos aí sim muito importantes na entrada, que são um surge arrestor, que é um supressor de surto, que impede que variações muito altas de tensão, provocadas normalmente por descargas atmosféricas, entendam, raios, cheguem no seu equipamento. E também ele pode ter um fusível. O fusível serve para, se você tiver uma falha no seu sistema, você não vai desligar o disjuntor da sua casa. Então, esses dois componentes são muito interessantes. Mas sabe qual outro equipamento que também tem esses mesmos componentes? Um simples e barato filtro de linha. Então, para fazer essas proteções, que aí sim são relevantes para o seu computador, compre o filtro de linha. O filtro de linha vai fazer a mesma coisa. O estabilizador não vai fazer nada que a sua fonte já não faça. Então, serve para quê? Né? Lembrando que é um equipamento caro, é um equipamento pesado demais, porque o transformador é de aço silício, ele é muito pesado, né? Então, ele é um ótimo
peso de papel com luzinha LED. Alguns vão falar, não, mas o estabilizador também tem uma série de saídas que você pode ligar N equipamentos numa mesma tomada. Ou seja, uma expansão da sua tomada, né, que você pode usar. Beleza, o filtro de linha faz a mesma coisa. Então, para que você vai gastar centenas de reais comprando um estabilizador de tensão se você pode comprar por 20, 30 reais um filtro de linha muito bom? Agora, alguém pode chegar e falar, não, Thiago, mas será que não existe nenhuma aplicação onde o estabilizador de tensão faça sentido? É uma indústria inútil? Olha, existem situações onde podem, percebam que eu disse pode, ser interessante você usar um estabilizador de tensão. Quais situações? Olha, vou imaginar que você mora em uma localidade onde a rede elétrica é muito, muito ruim. Ela varia muito ao longo do dia e seus equipamentos em casa começam a queimar muito. Beleza? E que você também tenha eletrodomésticos mais antigos, onde basicamente você tem uma máquina elétrica ligada diretamente na rede. Nestes casos, você pode até usar um estabilizador de tensão para regular a rede para esses eletrodomésticos. Por quê? Porque as máquinas elétricas são equipamentos relativamente lentos. Então esse tempo de 100 milissegundos, 200 milissegundos que o estabilizador leva para regular a tensão da rede, para uma máquina elétrica é irrelevante. Então, para isso vai funcionar. O problema ali é que, como essas máquinas, né, elas são diretamente ligadas na rede e o tempo todo elas estão partindo, o seu estabilizador também vai ter que ser dimensionado para aguentar não a potência do equipamento, mas sim a partida dessa máquina elétrica. Então, às vezes, você vai precisar de algo na ordem de 4, 5 vezes mais de potência para que na hora que você parta a sua geladeira, né, o seu estabilizador não arreie, não afunde a tensão e faça o efeito contrário do que você quer que ele faça. Né? Mas tudo bem, nessas situações eu até entendo que se justifica usar um estabilizador se você tiver realmente equipamentos mais antigos, que não tem inversores de frequência acionando as suas máquinas, né? A maioria dos equipamentos novos tem inversores de frequência, e aí a vantagem de você ter um estabilizador some, e você mora num lugar onde a rede é realmente uma merda. Outra situação é você estar numa localidade ainda que tem uma rede elétrica muito ruim, né? E você está tentando alimentar um equipamento crítico que é alimentado por uma fonte não regulada. O que é uma fonte não regulada? É uma fonte burra. É uma fonte que recebe a tensão alternada da rede, retifica aquilo para uma onda contínua, mas não tem aquele conversor para fazer o ajuste da tensão de alimentação do equipamento em função da tensão de entrada. Então, se a tensão da rede varia, a sua tensão contínua que alimenta o seu equipamento eletrônico também varia. E isso é muito ruim. Isso pode queimar o seu equipamento ou fazer ele funcionar de forma inadequada. Aí você pode até justificar usar um estabilizador, porque ainda vai ser lento? Vai, mas você não tem nada para compensar aquilo. Né? Existem equipamentos hoje que não têm fontes reguladas? Existem. Né? Um exemplo muito clássico são os amplificadores de áudio para PA. Né? PA são aqueles amplificadores de áudio para shows, né, de grande potência. Eles normalmente não usam fontes reguladas. Né? E aí, se você precisa de uma estabilização de tensão, você pode até pensar em usar um estabilizador. Mas botando uma vírgula nessa história, você pode pensar que nesses casos críticos, você não quer só estabilizar a tensão, mas garantir que faltas na sua rede não vão desligar seu equipamento. E aí você vai usar o quê? Um no-break. Um no-break online, dupla conversão, por exemplo, é um equipamento que vai fazer essa regulação de tensão intrinsecamente e ainda vai vir com uma série de vantagens, como uma qualidade de energia muito boa, como a capacidade de, caso a rede vá embora, ele continue mantendo o seu equipamento funcionando por mais tempo. Beleza? Bom, espero que com essa explicação vocês estejam convencidos que o estabilizador de tensão, para a finalidade que ele é vendido, que é proteger computadores e equipamentos eletrônicos modernos, ele não tem utilidade alguma. Né? É literalmente você queimar dinheiro. Se você precisa de mais tomadas e da proteção contra surtos e do fusível que ele oferece, compre um filtro de linha. Você vai ficar mais feliz, é mais bonito e você gasta menos dinheiro. Mas diz aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui e até a próxima. Tchau!